O primeiro ponto que a gente queria comentar é sobre uma questão que, com certeza, vocês, advogados, já devem ter pensado muito, que é a questão, será que eu fico um especialista? Será que o meu escritório se especializa mais? Ou será que ele diversifica? Ou será que ele fica generalista? Onde que está o ponto de equilíbrio aí, né? Onde que está essa questão? Então, existem vantagens nos dois casos, né? E daí você tem que achar o ponto ideal. Se você está iniciando no direito, é interessante você pegar uma área bem nichada para você começar, né? Isso facilita o marketing, facilita achar clientes, né? Essas ações que a gente vai falar hoje para você, tem algumas delas que é fácil de achar cliente, né? É fácil de você divulgar que você faz esse serviço e as pessoas irem até você. E é rápido, relativamente rápido, de você se instruir sobre ela e entrar com a ação. É fácil de gerar prova também, né? Então, a gente vai comentar algumas... tem ações tributárias, tem ações bancárias, tem ações cíveis, que você pode entrar que são bem fáceis de gerar provas, assim, né? E mais fácil ainda de calcular junto com o CJ. Já para os escritórios consolidados, eu imagino que muita gente passou por esse momento de crise, alguns sustos, né? Na época, por exemplo, você trabalha só com previdenciário e, de repente, o INSS fala que não vai mais ter atendimento presencial. Claro, depois mudou o paradigma, né? Hoje a gente tem os serviços bem mais digitalizados, o que foi excelente, né? Isso aí foi muito legal, porque a adesão ao próprio cálculo jurídico aumentou muito por causa dessa pegada da nuvem. As pessoas começaram a entender que você ter um software local, físico, num servidor local, muitas vezes é um problema estratégico para a tua empresa, né? Você quer que as pessoas consigam trabalhar de onde elas estiverem, de onde elas quiserem, né? Então teve toda essa mudança aí. Mas, assim, teve um baque, né? Teve um baque porque, assim, você tem a população de risco, foi a principal afetada pela doença, também é o público do advogado previdenciarista. Então você tem que diversificar, muitas vezes, como uma forma de proteger o teu escritório, né? Não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então você tem que pensar de forma estratégica no teu escritório, de ter algumas ações, você pode se especializar, mas ter algumas ações que também podem compor faturamento, que podem ser estratégicas, né, Rafa? É que eu vejo o advogado, quando a gente passa pela formação jurídica, quando a gente entra no meio jurídico, entra dentro de uma especialização, nós estamos entrando de cabeça no determinado assunto, mas usando como base todo o referencial jurídico que ele é paralelo ou ele serve para a gente interpretar outras áreas do direito. Na minha cabeça é um pouco diferente até da medicina, o pessoal gosta de comparar com a medicina, mas a medicina, os sistemas funcionam de forma completamente diferente. O coração é um organismo completamente diferente do intestino, então, que é completamente diferente do seu pé, e que faz sentido as especializações serem muito diversas, e é muito difícil um palpite de um médico daqui ir para um médico do teu pé lá, do coração para o pé. Ortopedista. Mas, só que na advocacia não, porque na advocacia a gente utiliza a mesma base. Então, quando eu estou no previdenciário e surge uma potencial ação civil que faz sentido para o meu cliente, para eu estudar essa ação civil e aplicar ela no meu escritório, colocar ela em prática, colocar ela como um serviço disposto, independente dessa minha especialização inicial, é muito fácil ou é muito acessível. Eu preciso de algumas horas de estudos, preciso de uma adequação, ver um modelo, porque do modelo eu vou conseguir tirar algum conhecimento e construir o meu próprio referencial teórico, meu próprio referencial prático, mas eu consigo fazer isso com grande agilidade. Porque o salto de conhecimento que eu preciso, às vezes, para incorporar uma ação na gama de serviços é pequeno, é diferente da medicina. Então, o que eu começo a separar é a medicina da advocacia, porque muita gente fala, não, mas é que nem medicina. Em parte, sim, a especialização faz diferença, mas em partes também não. Em partes a gente consegue acoplar com mais facilidade do que lá. E a gente, nesse aspecto dessas ações, são ações que eu diria, assim, de escopo definido, né? Você estuda ela e meio que não tem assim uma grande quantidade de coisas que afetam essa ação, né? Por isso a gente consegue, dentro do cálculo jurídico, oferecer um artigo que explica todo o passo a passo para o advogado para ele fazer a ação do início ao fim, né? Isso a gente acabou focando em algumas ações dessas durante
né, a pandemia e agora com a crise que veio em seguida, tem algumas ações que acabam ganhando muita atração, né, nesses momentos. Uhum. E a gente listou umas aqui. Se você acompanha o Cálculo Jurídico, sabe que a gente lançou várias e várias calculadoras novas este ano. E vamos começar com 3. Vamos juntar elas com 3 ações que elas fazem parte do... se a gente for classificar dentro das áreas do direito, elas fazem parte dentro do direito tributário, que faz muito sentido para o advogado que está fazendo planejamento previdenciário, porque muitos dos clientes de planejamento previdenciário são empresários. Isso é bem normal. Então, levanta a mão aí quem tem um cliente de planejamento previdenciário que é empresário. Acho que é o público mais frequente a que se vende um planejamento previdenciário. Faz muito sentido a pessoas que, de certa forma, atendem direto ou indiretamente empresas ou empresários dentro da sua advocacia e que são teses com alto... Fala. É legal dizer também, Rafa, que além dos empresários, tem uma questão de contexto também, né? Que quando... o que é legal, quando você vai diversificar numa crise, né? Tipo, eu quero uma ação que no momento de crise ela me proteja. Tem essa questão do timing também, né? Porque tem algumas ações que, quando a coisa aperta para as pessoas, aumenta o número de ações desse tipo. Por exemplo, a ação de aluguel, revisional de aluguel, que é uma ação que agora saiu um post essa semana da Ana Paula explicando passo a passo, né, e explicando muitas oportunidades que os advogados às vezes não enxergam. Porque a pessoa já tem aquele gasto. E quando a coisa aperta, ela quer revisar. Assim como a ação de revisão de empréstimo e financiamento. Ela já está pagando o financiamento. Ela quer revisar, ela quer restituir algum valor que foi pago a mais, de forma errada. Né? Então tem essa questão do contexto. E você me falou antes também uma outra questão que é interessante sobre a diversificação, que é a questão do marketing, né? Que se você já tem aquele cliente ali, né, é mais fácil atrair um cliente que você já tem, né? Tem alguns estudos que falam até, eles estabelecem uma ordem de grandeza nessa facilidade aí, dizendo que é 4 vezes mais fácil você converter um serviço para um cliente que já é seu, então fechar um novo contrato com alguém que já é teu cliente, do que atrair um novo cliente que nunca fechou um contrato contigo. Então, basicamente, se você tem 4 vezes mais chance de você fechar contrato com quem já é seu cliente, do que você ficar buscando novos clientes. Então, a energia que você precisa dispor em atração de clientes pode ser muito menor se você souber aproveitar os clientes que você já possui. Além de causar daí maior fidelização, a fidelização ela também causa indicação, que ainda hoje, mesmo advogados que são digitais, que atraem muitas pessoas pela internet, sabe que a indicação no nosso meio, na advocacia, ela é um forte fator de crescimento dentro do escritório, forte fator de atração de novos clientes. E a pessoa que já foi seu cliente, ela não sabe direito, né, as áreas do direito. Às vezes ela não sabe onde que acaba o previdenciário, quais são os limites do direito trabalhista, quais são os limites do direito tributário. Então ela vai te indicar alguém, né, que é de uma... Olha só, eu estou querendo fazer essa ação de FGTS aqui, né? Quem acompanha o Instagram do CJ deve ter visto essa semana um stories lá de uma cliente nossa, advogada, que postou: eu uso cálculo jurídico para fazer previdenciário e para pegar ações de revisão do FGTS. Né? Então, olha que interessante, ela está apostando na ação da revisão do FGTS também. Então, teve gente que veio com certo preconceito com a ação do FGTS, que juridicamente é uma tese bem forte, pensando, mas são várias ações que correm o risco de não dar dinheiro no meu escritório. Então, eu gosto de trazer a visão de que, poxa, a FGTS é uma ação que você consegue cobrar para entrar, consegue pagar seus custos, talvez nem sempre ter lucro com ela logo de cara, mas consegue atrair pessoas novas para fazer parte da tua clientela. E depois que você traz uma pessoa nova, é 4 vezes mais fácil você converter ela. Então você tem uma possibilidade muito grande de atrair uma pessoa com um primeiro serviço simples de você executar, simples de você controlar, encantar essa pessoa nesse serviço simples e trazer ela para outros serviços que talvez tenham um ticket ou uma lucratividade muito maior no teu escritório. Então,
ela pode ser um chamariz, uma ação chamariz, para atrair clientes que você conquista e, conquistando eles, oferecer o serviço que a gente vai falar aqui para você. Outro ponto também, Rafa, que é reforçando um pouquinho essa questão, oferece uma ação de aluguel para a pessoa, aí ela, poxa, vira tua cliente, gostou do teu atendimento, gostou da forma com que você é claro nas informações, né, traz tudo detalhadinho, ela teve uma boa experiência, né? Poxa, a chance dela ter um parente, alguém que vai fazer um caso previdenciário, ela vai lembrar de você, vai trazer também, né? Além disso, às vezes algumas pessoas falam, mas eu não vou pegar essa ação, porque o trabalho de eu estudar essa ação seria melhor eu passar para um parceiro meu que vai fazer isso e a gente vai fazer algum combinado comercial, ele passa os dele para mim. Olha, eu acho que o trabalho de estudar uma ação nova e incorporar ela no escritório provavelmente é bem menor do que deixar alinhado toda uma parceria dessa, né, Rafa? E é claro que aqui a gente não está falando de ações que são hard cases, que envolvem, e existem, né? A gente sabe, mas existem algumas áreas, algumas ações que envolvem anos de estudo, preparação, ou existe uma parte burocrática a ser aprendida que é muito grande ou muito difícil de lidar. Não é esse tipo de ação que a gente está trazendo aqui, que talvez faça sentido, mas essas que a gente está trazendo aqui, a maior parte delas, elas são rápidas de incorporar. E daí eu concordo com o Maurício completamente que não faz... às vezes, o custo de você passar adiante ou de gerenciar o parceiro, porque tem um custo interno de gerenciamento do parceiro, e o cliente que veio contigo, por mais que é indicado, você sabe que vai ficar perguntando para você as coisas. O advogado tal que você indicou já fez tal coisa, não sei. Então você tem um custo de relacionamento com o cliente também. Então esse custo de gerenciamento acaba não fazendo sentido. Vamos começar a falar das ações, que o pessoal deve estar querendo saber. Legal. Vamos falar uma que você já trouxe e que faz muito sentido nesse momento, que são as ações de revisão de aluguel. As ações de revisão de aluguel, elas estão muito em alta nesse momento, porque se você for ver o índice de correção de aluguel dos últimos meses, ele tá absurdo. Tá muito alto, tá? São níveis que a gente nunca viu, assim, contratos sendo reajustados em 20%. E isso gera uma oportunidade de mercado muito grande para todo mundo que tem na sua carteira empresários ou pessoas que vivem de aluguel, que podem, de alguma forma, reajustar contratos que estão sendo de maneira... e acontece muito, gente, que estão sendo inflados, né? Estão tendo aplicação inflacionária de uma maneira não justa com o teu cliente. Aqui já é um ótimo ponto de partida para você diversificar. Será que dentro dos clientes que eu tenho... A pergunta que você tem que fazer. Dentro dos clientes que eu tenho no meu escritório, existem pessoas que pagam aluguel? Se existem pessoas que pagam aluguel, eu tenho chance de ter revisões de aluguel aqui dentro? Porque se você tiver, uma forma de você movimentar isso muito bem, agora no finalzinho do ano, porque quem quer revisar aluguel quer revisar para ontem e não para o ano que vem, ou no começo do próximo ano, se você quiser absorver o trabalho no próximo ano, mandar uma mensagem para cada um dos seus clientes. Olha, eu comecei a trabalhar com revisão de aluguel, quero saber se você paga aluguel. Se você pagar aluguel, converse comigo, manda uma mensagem, responda, me manda o contrato de aluguel, que eu vou dar uma olhada para você. Fez isso. Mas, Rafael, não sei como que faz a revisão de aluguel. Gente, a gente tem um post aqui de como que você ajuiza ações de aluguel. Você vai ver, é um post comprido, ele é bem didático, exige um nível de atenção, mas que com meia hora, talvez 1 hora de estudo nesse artigo, você consegue entender como funcionam as revisões de aluguel, quais são os casos de aplicabilidade e entender se faz sentido você estudar um pouco mais para incorporar isso assim, na gama de serviços do teu escritório. Porque muita gente mora de aluguel, ou muitos empresários, a maior parte dos empresários alugam o teu próprio estabelecimento, o seu estabelecimento comercial. Sim, às vezes tem algum depósito, né? A pessoa nem pensou nisso, que ela pode revisar o aluguel de um galpão logístico. Então, ela... E daí, o legal dessa ação é que uma vez que você colocou no cálculo, aqui no cálculo jurídico, você tem os dados do contrato, você tem o que aconteceu, o que deveria ter acontecido, e você vai ver parcela a parcela o que pode ser discutido. Se você está discutindo o índice de atualização, se você está discutindo uma parcela que foi cobrada um valor exorbitante, alguma parcela extra.
Então fica muito claro, é muito objetivo, não tem muita discussão subjetiva que pode enrolar muito a questão. Então, mesmo que que gere discussão, é uma discussão rápida. E essa calculadora de aluguel, parte de cálculo. Parte de cálculo, o cálculo jurídico faz para você. A calculadora está lá para você usar. É só você começar a oferecer, você entender se faz sentido ou não para a tua clientela. Se fizer sentido, entrar em contato 1 a 1. E eu gosto da abordagem 1 a 1 porque é a abordagem mais efetiva em conversão. As pessoas gostam de uma abordagem personalizada, elas não gostam tanto, vou mandar um e-mail para todos os meus clientes. Talvez faça sentido se tiver 2, 3 mil clientes, daí você não consegue entrar em contato 1 a 1. Mas se você tiver ali até 100 clientes, você consegue entrar em contato 1 a 1 e começar o ano já decolando na quantidade de ações. Se em 100 clientes, 1 a 1, você tem identificar 10 ações, são 10 ações que você consegue fechar logo no primeiro mês, só desse tipo de ação. Mas a gente tem uma outra ação que eu acho... Eu ia falar, a gente tem uma outra ação que eu acho que tem ainda mais gente, tem mais brasileiros no total que tem algum direito e que tem possibilidade de ter direito a essa segunda ação e que ela era muito bem vista e muito analisada há alguns anos na advocacia. A advocacia parou de dar bola, parou de ser a bola da vez, sabe? Então a advocacia parou de prestar atenção e hoje ela continua tendo vários direitos a serem discutidos, mas a advocacia não está muito que olhando para isso. Ou teve alguns reveses ali no reveses, assim que fala, nem sei se assim que fala, no passado, e daí a advocacia deu uma desanimada e está deixando agora dinheiro na mesa, não olhando essas ações. Agora até eu estou curioso. São as ações de revisão de financiamento e empréstimo. Empréstimo. Revisões de financiamento e empréstimo é normal ter cláusula abusiva. A gente não está falando aqui daquela tese de revisão da média dos juros médios do Bacen, que não é uma tese forte. A gente está falando de analisar os critérios objetivos do financiamento, do empréstimo, e verificar se nesses critérios objetivos existe discrepância na aplicação das parcelas. E é normal existir diferenças enormes. Ou pior ainda para a pessoa que tem o financiamento e empréstimo, mas é bom para o advogado, são financiamentos e empréstimos que entraram em mora, que em algum momento a pessoa precisou atrasar, porque as cláusulas de mora, elas normalmente são abusivas. Isso quer dizer que... E sabe quantos... Eu estava olhando esse dia, sabe quantos financiamentos e empréstimos tem no Brasil? É um negócio acima de 30, 40 milhões. É tipo 1 a cada 5 pessoas. Então, as chances de você ter alguém dentro da tua carteira de cliente que tem um financiamento, ou tem um empréstimo, ou tem múltiplos financiamentos, é muito grande. E a gente preparou uma calculadora que mostra para você, olha, o contrato diz isso, mas você deveria, a lei sendo aplicada deveria ser tanto. Então, a diferença desse contrato, a diferença objetiva desse contrato é tanto, sem discutir ainda a média do Bacen, que você pode ou não adicionar na tua tese. Mas olha que serviço sensacional. E se você pensar em tempos de pandemia, imagina quantas pessoas devem ter atrasado o financiamento ou empréstimo, mesmo tendo aquele prazo de carência estendido, aquele prazo de congelamento dos empréstimos e financiamentos no ano de 2020, muitas pessoas devem ter entrado em mora. E essas pessoas que entraram em mora normalmente têm as melhores revisões de empréstimos e financiamentos. E tem muitos parâmetros, né? Por isso que o CJ ele mostra os dois cenários. O cenário contrato, né, que é o ideal, e o cenário do que realmente aconteceu. E você consegue comparar certinho, parcela a parcela, o que aconteceu. Né? Então você consegue contar a história da parcela ali e fica muito fácil de explicar e muito fácil de ver o que é mais... Para o advogado, você consegue avaliar o que é mais fácil entrar. Né? No CJ, a gente gosta de ter essa característica meio consultiva nos cálculos. Então, ele não é só uma calculadora. Se você quer usar ele como calculadora, você consegue. Mas se você quer fazer aquela simulação inicial para ver o que tem o maior risco, o que tem menor risco, não, eu vou optar nessa ação aqui só pelos pontos em que é mais fácil eu conseguir prova, pelos pontos que é mais fácil eu convencer aqui. Vai para esse lado, né? Então você analisa os diferentes cenários. Eu acho que isso traz uma... Se você começar a fazer os cálculos ali no CJ, você vai ver que traz uma gama de possibilidades bem legais para o teu escritório.
Olha que legal. Então a gente já está falando de dois cálculos que eles têm uma possibilidade de clientes dentro da tua carteira muito grande. Revisão de aluguel, revisão de financiamento, empréstimo, principalmente empréstimos e financiamentos em mora, que é quase 100% dos contratos têm cláusulas abusivas. E mas se você... Rafa, só um comentário, você falou do Bacen. Se alguém de vocês já trabalhou com isso e já foi no site do Bacen procurar juros lá para colocar lá, pessoa jurídica, eu fiz um empréstimo para carro ou para imóvel e tal, e colocou lá o tipo de empréstimo, tentou descobrir qual a taxa média de juros. Você sabe que o site lá é meio travadão, né? Então a gente trouxe essas informações, é a informação oficial, está dentro do cálculo jurídico e fica muito fácil de pesquisar também. Então, se você também quer avaliar qual que é a média de juros da época e tal, dentro do CJ está mais fácil de ter essas informações, já cruzando com o teu caso ali, do que ir pesquisar no site do Bacen. Tem mais essa facilidade. O CJ, isso é incrível, porque daí você olha e você vê. Eu vou aplicar ou não vou aplicar? Vale a pena eu pensar nessa tese ou não? Você não precisa ficar procurando índice, procurando qual que era a taxa do dia tal, do contrato, do dia que foi assinado. O CJ já traz para você a taxa. Ele já vai mostrar para você a taxa e daí você decide aplicar ou não. Vira uma decisão de 10 segundos, não uma decisão de 20 minutos, 30 minutos ali. Para você pesquisar até, porque é chato. Quem procura, quem já teve esse trabalho operacional de procurar as taxas, sabe que é muito chato. Maurício, até pensando, a gente tem que colocar isso lá para quem não usa a calculadora, a pessoa tem que saber que a gente faz esse cruzamento e traz isso. Tem que estar lá Pode usar só na nossa página de vendas, tem que estar lá nos calculadores do cálculo jurídico. Terceira calculadora, muito útil, e que representa um serviço, e um serviço que faz muito sentido para quem advoga no previdenciário, tá? É a calculadora de revisão do PASEP, tá? A calculadora de revisão do PASEP, ela serve para funcionários públicos, então tem uma revisão do PASEP que diz que teve erro na correção do PASEP e nas transferências, nos depósitos que eles fizeram internamente no PASEP nos últimos anos, principalmente lá no começo na década de 90. Isso repercute até hoje, e esses erros às vezes dão R$6.000, R$7.000, às vezes passa até de R$10.000 esse erro de correção. Esse errinho, né? Esse errinho de correção é uma tese, não é garantido. A gente não sabe se essa tese apesar de já ter decisões interlocutórias procedentes, a gente não sabe se ela realmente vai se fixar, se todo mundo vai ter direito a essa revisão ou não, mas ela é excelente para você trazer para o teu escritório um cliente que é muito difícil de conseguir, que é muito difícil de convencer, que é o servidor público. Quem aqui tem ação com o servidor público sabe que esse é um dos clientes mais difíceis de convencer, trazer e fechar contratos dentro da advocacia previdenciária. E essa revisão do PASEP, ele te dá um atalho, porque é uma revisão simples, é uma porta de entrada, porque é uma revisão simples, fácil de você explicar, e você fala, não, vamos ver só essa revisão do PASEP. E daí você explica para ele o que mostra lá, através do cálculo jurídico, quanto que ele pode ganhar, e ele está dentro do teu escritório. Com isso, você mantém um bom relacionamento e consegue trazer ele para ações de tickets maiores, ou para um planejamento previdenciário, se ele tiver múltiplos regimes, para entender como ele vai se aposentar, ou consegue trazer ele ainda para um serviço de concessão de benefício. Às vezes tem tempo especial, a gente sabe que tempo especial para servidor público é algo difícil da gente conseguir incluir dentro da aposentadoria dele. Então, a gente consegue trazer esse cliente difícil e depois converter em outros serviços previdenciários dentro do escritório. Então, é uma excelente ação para a porta de entrada de servidores públicos do teu escritório de advocacia. Acho que o Maurício caiu, ele já deve voltar. E eu vou continuar falando aqui das calculadoras, que eu sou apaixonado como a gente consegue... Voltou. Tá falando que a gente ia continuar falando aqui das calculadoras e a gente entrar na próxima calculadora. Rafa, só o PASEP, um comentário bem interessante para quem ainda não faz essa ação. Eu vou dizer para vocês, tem ações que o CJ já mastigou uma quantidade enorme de informações para vocês
Assim, é o resumo do resumo da coisa, sabe? Que se você for procurar na internet, não, deixa que eu vou fazer isso aqui. Você vai encontrar tanta informação conflitante. Então, um dos papéis que a gente tem, assim, é fazer uma curadoria dos melhores conteúdos e unificar eles, pesquisar a legislação, trazer certinho para vocês. A parte operacional também, porque se você vai fazer a parte operacional do PASEP, você achar os dados nas microfichas é muito trabalhoso, né? E a gente já está ajudando pessoas a fazer isso já desde quase do ano passado, né? A revisão do PASEP. Então, a gente está com muita experiência para ajudar. Então, se você começa a fazer essa ação tendo o cálculo jurídico em mãos, você já começa com o suporte afiado para tirar as principais dúvidas que você vai ter. Se elas já não estiverem respondidas no nosso material, nos nossos tutoriais, ajudando você a ir direto na fonte dos dados. Então, isso acaba catalisando muito aí o teu aprendizado, coisa que você ia se bater aí um monte se fosse tentar fazer sozinho, ou imagina alguém tentando começar a fazer isso com contador ou com planilha, só para você conseguir os dados já é um trauma, assim, sabe? Então, nosso papel dentro do CJ é poupar o teu tempo, né? O advogado realmente passar o menor tempo possível coletando dados e inserindo dados, e passar a maior parte do tempo analisando as oportunidades. Então, por isso que eu digo assim, olha, quem tem uma assinatura do cálculo jurídico acaba tendo muitas oportunidades que já vêm mastigadas ali, né? Porque a gente faz todo um trabalho, né? E tem muita experiência no atendimento que a gente já traz resumido para você não cair no buraco que muita gente já caiu, né? Eu gosto do fato de que aqui no cálculo jurídico nós temos muitos advogados trabalhando. Então, se eu não me engano, são mais de 10 advogados, depois a gente tem que ver certinho quantos advogados trabalham dentro do cálculo jurídico, mas a gente tem vários advogados trabalhando. Então, isso faz a gente ter uma visão de como que eu consigo, o que o advogado precisa para isso ser viável e bom para a advocacia dele. Como que isso se encaixa dentro da rotina do advogado. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe, no resultado que a gente traz nas calculadoras e no auxílio, não só nas calculadoras, no suporte que a gente dá para os advogados que estão dentro do CJ. Além de milhares de pessoas usando o programa e a cada feedback que a gente tem no suporte, né, a gente vai melhorando o programa. Então, é assim, poxa, essa opção ela não está bem clara, poderia ter um texto de apoio. Vamos lá, a gente faz o texto de apoio, pesquisa, traz, né? Então, o programa não é só o cálculo que ele traz, né? O programa tem todo esse ecossistema de conhecimento agregado também. Né? Se você olhar lá, a gente tem nosso guia prático, que na verdade é uma base de conhecimento. Né? Lá tem as principais formas de você abordar situações, né? Já tem muito conhecimento agregado e já confrontado com casos reais de outras pessoas. Então é equivalente a você ter um escritório de 2 pessoas, mas você está compartilhando a tua experiência, ou você está pegando a experiência compartilhada de muitas outras pessoas. Ó, eu vou falar do próximo cálculo aqui, mas antes de falar, eu tenho que trazer esse dado aqui que é sobre o cálculo jurídico. Muita gente pensa, mas e quão confiável é, né, um software de cálculos? Para vocês terem ideia, no cálculo jurídico já são mais de 1 milhão de cálculos realizados lá dentro, com a gente sempre acompanhando os cálculos, sempre acompanhando o que está acontecendo, sempre com um time de suporte à disposição. Então, imagine você ter confiança de um lugar que já operou mais de 1 milhão de cálculos. Então não é brincadeira, né? Não é uma brincadeirinha de fazer cálculos. A gente é uma empresa muito séria, que a gente leva as calculadoras muito a sério, com muitos e muitos cálculos realizados todos os dias lá. E a próxima calculadora, que ela é uma calculadora coringa, e que ela serve para praticamente qualquer tipo de ação. Para todos os advogados e para qualquer tipo de ação, ela realmente é coringa, você consegue fazer praticamente qualquer coisa nela, que é a nossa calculadora melhorada, que a gente passou esse ano inteiro melhorando ela, aperfeiçoando ela, de atualização de débitos judiciais. Daí quando coloca esse nome, atualização de débitos judiciais, você pensa, tá, mas o que faz, né? Qual que é a extensão dela? Para você ter ideia, ela é uma calculadora que serve para você liquidar
ações, para você estimar valor da causa das ações, para você atualizar valores durante o trâmite judicial, ou para você utilizar durante os seus atendimentos para facilitar, mostrar para o cliente quanto vale a ação dele, quanto que ele pode receber e facilitar, no fim das contas, o teu fechamento. Ela serve para área de civil, consumidor, família, algumas ações tributárias, algumas ações trabalhistas, algumas ações penais também. Essa calculadora é realmente coringona, que serve, tipo, não se encaixa nas calculadoras específicas, provavelmente se encaixa aqui e você consegue resolver. Casos de pensão alimentícia, dano moral, dano material, inadimplência, execuções de contratos, descumprimento de contrato. Descumprimento de contrato aconteceu muito agora na pandemia, de contratos comerciais, então vários contratos comerciais descumpridos que são judicializados, né? Ou não necessariamente judicializados, mas precisam entrar numa composição, precisa fazer um acordo para resolver ele. Ela serve para calcular honorários também. Então, é uma calculadora coringa que você pode ter no teu escritório para aparecer alguma ação que faz sentido incorporar. Porque, Maurício, às vezes acontece no escritório assim, eu estou lidando aqui com a minha rotina e de repente aparece uma ação que não é exatamente do meu nicho, mas, poxa, é uma ação de R$200 mil os honorários dela. Então, vamos estudar. Você precisa estar preparado para conseguir entender como ela funciona, para conseguir fazer cálculo, para entender se faz... Porque muitas vezes faz sentido a gente absorver uma demanda de R$200 mil, sabe? E essa calculadora ajuda você a estar sempre preparado, independente do que vier pela frente, porque ela é flexível, possui praticamente todos os índices lá possíveis para as ações judiciais e ajuda você a dar qualquer ação que surja no teu escritório. E a gente está melhorando ela continuamente, né, adicionando mais índices. Então, se você quer um índice, poxa, eu uso bastante isso aqui, conversa com o pessoal do atendimento, né? Se tiver um volume, a gente traz esse índice, né? Exige uma curadoria também dos índices. Então, sempre você vai ter os índices atualizados da melhor fonte possível, com todas as casas decimais, né, certinho, arredondado certo. Então, essa é uma parte também que, se você tem um cálculo jurídico, você pode ficar tranquilo, que a gente toma bastante cuidado com os índices. Tem as datas, a gente cuida das datas de lançamento dos índices, então quando sai o índice já vai estar lá atualizado. Então, isso faz bastante diferença na tua advocacia. Agora tem uma outra calculadora. Essa calculadora é bem legal para quem está no previdenciário. Gente, tem muita coisa que dá para fazer no cálculo. Vocês estão vendo, né? A gente não vai passar por tudo que dá para fazer, porque não dá para a gente passar por tudo que a gente vai fazer aqui. E muita coisa a gente lançou agora em 2021, né? Depois, no final, a gente vai bombardear vocês com ferramentas novas que a gente lançou em 2021, que não dá para falar de todas, a gente quer falar aqui dos que, de fato, você pode agregar valor agora, nesse momento, no seu escritório, mas tem muita ferramenta legal. Uma das coisas que a gente mais pensa, assim, poxa, como é que a pessoa descobre tudo que tem dentro do programa, né? Essa é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, porque a gente está continuamente lançando coisas, melhorando coisas que já existiam. Então, isso é bem legal. Qual que você vai falar, Rafa, então? Vou falar agora que, primeiro, bom, todo mundo que já sabe que o cálculo jurídico faz planejamento, faz melhor RMI, ele faz vários cenários de planejamento, analisa todas as espécies de maneira bem acurada. Às vezes você vai lá, a gente tem uma preocupação metodológica muito grande. Então, o nosso cuidado na metodologia de cálculo e na fidelidade com o texto legal é muito grande. Então, se você está no previdenciário, utiliza o previdenciário, sabe que não é só sobre trazer resultados rápidos, é sobre trazer resultados rápidos de maneira confiável e de maneira muito segura para a tua advocacia. E a gente tem um cálculo que está saindo em breve, né, Maurício? Daqui a pouco a gente vai ter ele no cálculo jurídico que vai compor os previdenciários. No previdenciário também tem o cálculo de contribuição em atraso, para a gente analisar as contribuições em atrasos para compor o planejamento previdenciário. E qual que é o novo cálculo previdenciário que está vindo por aí, Maurício? Cálculo de complementação. Então, só pegando a onda do comentário do Rafael, o cálculo previdenciário, a gente tem muitas opções avançadas, né? Então, boa parte das melhorias que a gente lançou esse ano no cálculo previdenciário, eles têm a ver com essas opções que são para quem pega casos mais exóticos, assim, eu diria.
né? Para quem está ali com o caso que é o feijão com arroz, consegue fazer usando o básico do programa, consegue até, às vezes, usar a nossa calculadora grátis lá da página para avançar alguma coisa nesse cálculo, né? Mas daí os cálculos mais avançados a gente está sempre adicionando. E esse cálculo de complementação, já dando spoiler, né, vai sair em breve. É um cálculo que ele é parecido com o cálculo de contribuições em atraso, né, mas ele tem umas diferenças ali na forma de cálculo e na forma de preenchimento também. Vai dar bastante facilidade para vocês, aí mais um serviço para vocês oferecerem no escritório. E quem está no previdenciário... Tem muita gente que está no previdenciário hoje que veio do trabalhista, tá? Sim. Então eu sei, se tem alguém, eu era do trabalhista e vim previdenciário, ou sou trabalhista e continuo, comecei no previdenciário porque teve a reforma, e daí eu fiquei, pela insegurança, achei que fazia sentido vir previdenciário. Então, o trabalhista, há alguns anos, afastou muita gente por causa dos cálculos que são necessários agora para apresentar, necessários você estimar qual que é o valor da causa, qual que é o valor dos pedidos. Isso tirou muita gente da área trabalhista. E agora, aqui no cálculo jurídico, a gente está incorporando os cálculos trabalhistas. Gente, tudo isso aqui é uma assinatura só, tá? Não são várias assinaturas, é uma assinatura só e você pode usar o que você quiser aqui dentro. Que há 2 semanas, há 3 semanas, saiu um cálculo rápido, mas é muito rápido, que em 5 minutos você consegue fazer uma jornada complexa e estimar quais são os impactos do descumprimento da jornada, de hora extra, hora noturna, descumprimento de horário intrajornada, interjornada, horas em dias de descanso. Você consegue colocar quais foram os desvios que aconteceram naquela jornada, e o programa rapidamente calcula e projeta para a jornada inteira, incluindo férias, incluindo reflexo em 13º, incluindo FGTS, incluindo DSR, incluindo reflexo em aviso prévio e TRCT, e mostra para você de maneira já dividida. É muito pouca informação, até parece errado. Você preenche tão pouca coisa e ele te mostra tantos dados, né? E vou mostrar aqui, Rafa. Mostra aí. Eu vou mostrar para o pessoal aqui como que ficou show esse cálculo rápido de jornada de trabalho. Então, e depois nós vamos contar um segredo para vocês, que vai sair outros cálculos trabalhistas em breve com essa pegada. Essa pegada assim, ó, você preenche pouca informação e tem muitos relatórios para você analisar o melhor cenário. Eu acho que isso vai virar o jogo, sabe? Eu já vou comentar por quê, mas tem tudo a ver com a reforma trabalhista que a gente teve. E talvez seja um dos melhores momentos para entrar em trabalhista agora, com essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, excelente para quem já está no previdenciário e estava pensando em expandir para o trabalhista, que continua uma área muito rentável para vários tipos de ações, ou quem saiu do trabalhista por causa dos cálculos, ou quem ainda tem medo de pegar trabalhista por causa dos cálculos iniciais ali. Então você seleciona o seu cliente, adiciona um cálculo para ele, né? Ou vai aqui em cálculos. Vocês já estão vendo? Já compartilhou? Não está vendo. Gabi está com a gente aqui. Agora sim. Isso. Então, depois que você selecionar para criar um novo cálculo, peguei um cliente teste aqui, eu vou colocar lá, por exemplo, eu quero avaliar os últimos 5 anos aqui, né, da pessoa, numa determinada empresa. Eu vou colocar aqui teste, coloquem sempre um nome bem bacana para vocês lembrarem depois, de jornada. Então, vou colocar aqui a data de admissão aqui em 2014, vai. E a demissão foi agora. Aí você preenche a data do cálculo, nessa data você vê se vai aplicar prescrição, escolhe quais salários você quer usar. Isso aqui é muito legal, porque assim, você pode usar o salário mínimo da época, para você calcular rapidinho. Você pode usar o último salário, que também é uma forma de estimativa muito utilizada no mercado. Ou você quer colocar o salário de cada período, que você vai colocar aqui, na data tal, virou tal salário, data tal é tal salário. Ou você pode importar de uma tabela, tá? Também dá para importar rapidinho, você importa de uma planilha aqui quais os salários da pessoa em cada data. Eu vou colocar aqui salário mínimo da época, para a gente ter uma estimativa rápida. Você pode preencher as férias também, pode usar uma estimativa aqui de primeiro mês, sempre depois do período aquisitivo. Ou você pode escolher quais meses a pessoa tirou férias. Se você está no atendimento rápido,
Se você está no atendimento rápido, você preenche as opções mais simples, que elas vai dar uma estimativa bem próxima para você conseguir conversar com o teu cliente e falar, olha, então a gente está falando que a tua ação, ela gira em torno de tanto. Isso já vai, a gente sabe que falar o valor da ação e falar o valor da ação de forma precisa, e não qualquer coisa jogada no ar, isso ajuda muito a conseguir fazer um fechamento de contrato. Show. Então, você preenche as configurações iniciais que você viu, você pode escolher só as padrão, já vai te dar uma boa alternativa. E o próximo passo é preencher a jornada. Eu vou preencher aqui um período do trabalho, eu vou colocar aqui um período em que a pessoa era auxiliar administrativo. Tá? E aqui ele já vem pré-preenchido do início ao fim, ó, tá vendo aqui, ó, o início, quando ela começou nesse emprego e quando ela saiu. E eu posso colocar mais períodos, tá? Eu vou preencher um deles aqui, carga horária. Essa parte aqui que é o grande segredo do programa que permite você calcular muito rápido vários casos aqui, né, Rafa? Por exemplo, você preenche os períodos, as horas não pagas, quer dizer, os desvios. Por exemplo, toda semana, na sexta-feira, eu ficava 1 hora extra de fechamento de estoque. Né? Eu vou deixar lá que é um fechamento de estoque. Ele fazia 2 horas extras. Né? Eu consigo provar que ele ficava 2 horas a mais toda sexta-feira para 1 hora extra. E olha que bacana, esse tipo de hora, você define qual o tipo de hora dessa hora que não foi paga. Você define qual o percentual que você quer. Então, se eu colocar Ele já aqui vem um preenchido percentual com padrão, né? O padrão CLT tá ali, mas se não for o padrão Isso. CLT, você escolhe outra coisa. Você pode, inclusive, criar uma nova hora. Né? Então, você pode criar uma hora noturna especial. Do CCT. Oi? Do CCT. Do CCT. Coloca CCT. Isso. A hora noturna da convenção. Aí você põe lá 200%. Ela vale o dobro da hora normal. E você pode usar essa hora noturna que você criou aqui para dizer que toda sexta-feira ele fazia 2 horas nesse caso. E daí você vai colocando os outros desvios. Por exemplo, no dia 1º do mês, ele fazia... 10 horas. 10 horas extras. 10 horas. 10 horas. Vamos ver o que vai dar. Coloca mais um dia. Coloca todo dia útil, ele fazia 30 minutos de descanso intra-jornada. Então, todo dia útil, ele fazia 30 minutos. De descanso intra-jornada. Só para ver o que vai acontecer. Então, descanso intra-jornada. Calma aí. Horas intra-jornada. Isso. Horas intra-jornada. Então, agora, já salva isso, Mal. Salva e mostra para esse resultado. Mostra o resultado, que esse cálculo eu fico bem animado. Olha só que legal. Ele já mostra aqui os períodos, né, que a pessoa trabalhou, bem visual. E aqui já mostra o fechamento de estoque. Aí você tem 1 tonelada de resultados. Você tem o resultado de hora extra e DSR, né, que você pode ver os consolidados aqui. Você pode ver dia a dia. Ele pode te mostrar dia a dia, dá uma tabela enorme, né? Mas se você quiser usar no teu processo o que aconteceu, ele pode te mostrar ano a ano, mês a mês, ou todos os cargos a cargos. Ele já mostrou o valor da ação com os reflexos ali, 16 mil. É 16 mil? Eu não consigo ver. Esse aqui é o valor total. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês aqui, que minha tela é grandona. Uhum. Esse é o valor dos reflexos de DSR, com DSR e FGTS, dessas horas não pagas. Aí aqui eu tenho o resultado por ano e tipo de hora, né? Em 2017, por exemplo. Quanto que tem em 2017? R$ 900 de hora intra-jornada. Hora noturna CCT, 984. Daí tem mais R$ 1.000 de horas extras. Então veja que o programa ele está muito legal para essa parte consultiva. Ele já mostra aqui o resultado por ano. Você pode ver por tipo de hora. Tem várias outras opções aqui, né, para ver os resultados. O que for melhor para o teu processo, né? Às vezes para a tua região o juiz ele pede de alguma determinada forma. Às vezes para o cliente é melhor mostrar para o ano. Tem a parte do resultado consolidado, Maurício. Mostra o resultado consolidado ali também. Por ano? O resultado ali. Resultado consolidado. Desculpa. Que daí ele vai mostrar para você também qual foi o reflexo em tudo. Em 13º, reflexo em férias, reflexo em DSR, FGTS, qual que é a verba principal. Ele está calculando, quando ele está fazendo isso, ele está calculando o dia a dia de todo o período para você. É uma quantidade de cálculos gigante para você. E a novidade que ali,
Ele já mostra consolidado. Você pode incluir ou excluir verba do teu resultado consolidado. Ó, e incluindo tudo de tudo e todos os reflexos, as pessoas, todos os reflexos estão descritos ali, discriminados, só com aquele pouquinho de informação que foi colocado. Incluindo tudo de tudo. De 21 mil aqui. 21 mil. E qual que é a grande novidade, você pode ver o que é correspondente a cada coisa, né? 13º, total de férias, reflexo em férias, horas não pagas. Você pode mudar aqui também, né? A hora que você muda aqui, ó, para você gerar o relatório, ele vai mudando. Se você você não quer aplicar essa multa, por exemplo. Aqui ele já está, por exemplo, o desligamento sem justa causa, as verbas padrão dele já são essas aqui, né? Então, mas digamos que eu não quero testar sem essa multa. Ele já recalcula o valor aqui para você. Então, assim, eu vou parar de compartilhar só para comentar aqui com vocês que qual que é a ideia desse cálculo? É você preencher rapidamente as informações e você ter muitos resultados para você basear as suas escolhas. Por que isso muda a forma com que a gente faz a advocacia trabalhista hoje em dia pós-reforma? Porque, para muita gente, tem muita gente que diz o seguinte: a advocacia trabalhista acabou, né? Depois da reforma acabou. Por quê? Porque a pessoa, antes ela fazia tudo meio aproximado. Ela queria fazer essa estimativa rápida junto com o cliente ali na frente dela, mas dava um erro muito grande. Agora você tem como fazer essa estimativa precisa. Então, isso permite você entrar sabendo que você não vai tomar uma sucumbência enorme, sabendo que você vai ter um resultado da ação muito próximo daquilo que você está estimando. Em contrapartida, colocar num programa tipo o PJE Calc, preencher todas as informações, conseguir os registros de ponto da pessoa para você lançar tudo, é muito difícil, né? Então, a ideia do cálculo jurídico é virar uma ferramenta para você fazer um planejamento trabalhista, né? Voltar com o trabalhista de novo, permitir que bons advogados assumam a área trabalhista. Porque a área trabalhista, com a reforma, fez um filtro, né? Exigindo que as pessoas façam o cálculo, exigindo que as pessoas apresentem as provas, né, do cálculo ali. Ela fez um filtro. E a gente está querendo trazer bons advogados de novo para essa área. Dessa calculadora que a gente fez, ela pode ser usada em 3 momentos. Como ela é muito rápida e, ao mesmo tempo, é uma estimativa de alta precisão, não é uma estimativa, um chute por alto, é um chute calculado, né? Na verdade, é um cálculo muito bem feito, obedecendo os parâmetros legais de cálculo. Você consegue utilizar ela no teu atendimento para estimar o valor e ajudar você a fechar o contrato. Você consegue fazer ela para dar entrada numa reclamatória trabalhista através de um cálculo estimado, que é possível você fazer isso, desde que seja bem estimado, do jeito que a gente tem aqui, você pode utilizar isso para a tua petição inicial, para a tua reclamatória trabalhista, e você pode utilizar ela para simular cenários de acordos trabalhistas. Como você consegue selecionar e desselecionar de maneira rápida, entender como que aquilo afeta o cálculo, você pode chegar já com uma proposta embasada, não só, vai ser, quero 10 mil reais de acordo. Não, olha, eu estou abrindo mão dessa multa aqui, estou abrindo mão do aviso prévio, dos reflexos de aviso prévio, e abrindo mão disso, o valor sai de 25 mil para 18 mil, e é 18 mil minha proposta de acordo. Bom, quem é trabalhista e quem... Bom, só ouvindo isso, você sabe que é muito diferente falar, eu quero um acordo de 18 mil, ou eu poderia pedir 25 mil, e se a gente fosse até o final, eu teria a chance de ganhar 25 mil. Mas eu estou pedindo 18 mil reais, porque eu estou abrindo mão desses pontos para a gente fechar um acordo. Então, ele facilita muito você trabalhar os acordos trabalhistas também. E qual que é a novidade que tá surgindo também nas próximas semanas aí no cálculo jurídico, Maurício? Nas próximas semanas, além do cálculo da jornada, vai entrar também para qualquer verba. Então, para você fazer a tua inicial inteira ali, né, dentro do cálculo jurídico, mas com essa pegada de preencher de forma muito rápida as informações, né, mas ter uma estimativa correta. Por exemplo, ali eu coloquei toda sexta-feira ele fazia 2 horas extras. Você tem um relatório explícito por data dizendo na sexta-feira do mês de outubro de 2021, a primeira sexta-feira do mês,
quantas horas extras ele fez, está ali as 2 horas extras, está ali os reflexos em férias, DSR, FGTS, 13º e na TRCT, né? Se você vai considerar isso na TRCT. Então, é uma estimativa, mas assim, ele te dá, você pode discutir a hora extra do dia, né? Então, isso é muito legal. E a gente vai fazer a mesma coisa para as verbas, né? As verbas, então você tinha uma verba que durou tanto tempo, né, em tais condições, e essa verba, eu vou ter um relatório lá bem direitinho, vai permitir você fazer muitas coisas. Gente, vou trazer mais 3 cálculos agora de uma vez só, tá? Que eles servem muito bem para quem tem aquele cliente empresário, tem indicações de possíveis empresários aí dentro da clientela, que é a ação que já está ganha no STF, que é a exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Outra ação de alta probabilidade, que é a exclusão do ISS do PIS e COFINS. E outra ação de alta probabilidade, que é o limite de 20 salários mínimos das contribuições de terceiros. Todas essas 3 ações, elas servem para empresas que não estão no Simples, ou seja, são do lucro real ou do lucro presumido. E elas têm chance de recuperar muitos, mas muitos tributos para as empresas dos seus clientes. A primeira, a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, já é uma tese garantida, ou seja, você entrou e ganhar. A gente faz todo o cálculo da exclusão para você fazer o requerimento via judicial, porque apesar de ser possível o administrativo hoje, o administrativo ele exige uma complexidade tem que refazer todos os documentos contábeis do todo o período de uma forma muito complexa. Então, ainda existindo eu conversei com os o contadores administrativo hoje. Eu conversei e os contadores não querem fazer. Não, eles preferem que você entre com ação judicial, né? Eles podem te dar auxílio no cálculo e tal, mas eles preferem que você entre com a ação judicial, porque eles falam que com a ação judicial em mãos, eles conseguem corrigir os outros documentos fiscais da empresa. Sendo que se você quer fazer desde o começo a ação administrativa, muitos negam, né? Mas os que fazem cobram um valor bem caro, porque eles dizem que daí a Receita Federal, como você está fazendo uma declaração, a Receita implica com tudo. Sendo que na ação judicial, às vezes é muito mais rápido, você já parte do meio do processo, né? Aí tem causas que os honorários são 50, 100 mil reais. A gente trouxe a Isabela para conversar aqui no canal do Cálculo Jurídico. Ela falou que tem algumas causas acima de 100 mil reais de honorários. E que ainda tem muita gente que não entrou com essa ação. Estima-se que se todo mundo que pode entrar com essa ação, se eu não me engano, eu não lembro se era 20 bilhões de reais a serem restituídos, mas ela é chamada de tese do século, porque tem muito dinheiro na mesa a ser restituído ainda. E se o dinheiro ainda está a ser restituído, significa que tem muita gente que não entrou com essa ação ainda. Então, se você tem clientes, empresários dentro da tua clientela, você precisa oferecer essa ação, você precisa olhar ela. A gente já faz o cálculo para você vai pedir o documento chamado SPED, vai pedir os SPEDs, e com os SPEDs a gente vai te mostrar qual que é o valor, você vai mostrar para a empresa, olha, tem tanto a ser restituído. E se você quiser fazer uma estimativa, porque eu fiz assim, olha, tem muitos empresários que não sabem que tem direito a essa ação. Por isso a gente lançou dentro do nosso site, na parte de calculadoras grátis, uma calculadora de estimativa. Então, eu trabalhei no passado, há uns anos, trabalhei numa empresa que pagava ICMS em cima de produtos. Eu mandei para o meu ex-chefe o link, eu falei, usa esse link aqui para você estimar quanto que você pode restituir. Aí o que ele fez? Ele viu lá o valor e falou, nossa, eu posso restituir tudo isso, né? Em momento de crise. Ficou muito feliz. Aí ele foi falar com o escritório de direito empresarial que já atende eles. Falou, vocês fazem essa ação aqui? Eu falei, fala para eles usam o cálculo jurídico e deles vão conseguir fazer a ação. E ele falou que deu tudo certo, eles entraram com a ação de fato. Então, tá aí, eu converti um empresário para o escritório, né? Mas ele não tinha ideia de que ele tinha direito, que ele pagou imposto a mais, que o dinheiro é dele, né? O dinheiro é dele, era só pegar de volta. Então, isso é importante, sabe? Tem muito advogado ainda com aquela visão de que só empresa grande que tem direito, só empresa que tem setor jurídico esperto, eu não vou conseguir pegar essas ações. Não é verdade. Tem mais de 6 milhões aí de empresas no
no lucro presumido e lucro real, que você pode entrar em contato. Tem muita gente que é empresário, teu cliente que é empresário, você nem sabe, às vezes, que vai ter direito a entrar com essa ação. O Diogo perguntou quais são os SPEDs. É exatamente esses dois SPEDs, Diogo. O SPED fiscal e o PIS/COFINS. O SPED PIS/COFINS. São esses dois SPEDs que você coloca lá e você carrega para o programa e daí ele já te traz o cálculo. Ele extrai todas as informações, né? Conforme os códigos e conforme o parâmetro, e ele traz essas informações do cálculo. Ele traz e faz todo o cálculo para você de qual que é o valor a ser restituído. É isso aí. E que mais, Rafa? Tem mais alguma ação aí? Tem mais. Nossa, tem várias ações aqui. Tem ação do limite de 20 salários mínimos nas contribuições de terceiros, que serve para empresas que, normalmente no setor de comércio, indústria ou prestação de serviços, que têm empregados, que tem uma folha maior que R$22 mil, tá? E que tem empregados, tem uma folha maior de R$22 mil, vai ter direito a essa ação, se já não tiver entrado com essa ação. Então ele vai calcular, você vai carregar a documentação e ele vai fazer o cálculo. Você também carrega a documentação, carregando a documentação, o CJ faz a extração dos dados relevantes do cálculo dessa ação, puxa tudo da GFIP, mostra ele mostra de maneira bem didática, sabe? E que você consegue auditar, ele mostra de maneira bem auditável, o software é bem auditável, para você ver da onde vem cada informação e te dar qual que é o valor que tem a ser restituído da contribuição de terceiros ao excedente dos 20 salários mínimos. E alguém perguntou aqui, alguém perguntou se tem a revisão do ICMS da TUSD e da TUST. Isso vai dar certo. Primeiro que tem, tá? Então você consegue fazer a exclusão do ICMS da energia elétrica, das taxas TUSD e TUST, de uma maneira bem legal, né, Maurício? Uhum. De maneira bem inteligente, né? Esse cálculo, a gente tem a Ana Cecília aqui no Cálculo Jurídico, que é advogada, e ela adora esse cálculo. Então, se você entrar no nosso blog, tem muito material sobre exclusão do ICMS da conta de luz, das tarifas de distribuição e de transmissão. Tem tudo explicado lá, tem case. No nosso YouTube mesmo aqui tem um case de como fazer. E ela lá de Minas, então ela pegou lá da operadora dela e ela fez o cálculo no cálculo jurídico, inclusive usando uma ferramenta que a gente lançou, que é uma ferramenta de extração de dados de PDF, que permite você, qualquer um, criar, né, porque são muitas empresas de energia elétrica no Brasil todo. Então, a gente não ia conseguir fazer um importador que importasse os modelos de conta de luz de todos os lugares do Brasil. Então, a gente fez um importador genérico. Você põe lá o PDF da tua conta de luz, identifica a posição em que está as tarifas e o importador puxa os dados para você. Aí você pega esses dados importados, joga lá no cálculo da TUSD de TUST, o pessoal até brinca que parece balada, e coloca lá no TUSD de TUST e faz o cálculo, sai o resultado também parcela a parcela certinho. Assim, é só uma questão mesmo de pegar os dados, porque depois que você já pegou, fica evidente ali o descritivo, né? E esse cálculo serve para todo mundo que tem conta de energia elétrica. Obviamente, você não vai pegar o cliente que tem R$60 por mês, que daí não vai valer a pena, mas qualquer... passou de R$1.000 por mês, isso é muito fácil em indústrias ou em grandes casas, essa revisão ela tende a valer muito a pena, tá? Então, mas olha, se for uma casa assim que gasta bem assim de energia elétrica, a gente já está vendo que já tem um valorzinho ali a recuperar. Talvez para o advogado, assim, em termos de honorário, não seja assim uma coisa miraculosa, mas como são os últimos 5 anos, para o cliente é um valor bem bacana ali, se você quiser usar como fidelização, serviço extra, se ele for de uma distribuidora que tem fácil essas informações, poxa, é uma coisa legal também de oferecer. Nossa, ainda tem mais coisa, gente. Tem mais coisa que dá para oferecer com o cálculo jurídico. Esse próximo cálculo, ele depende da tua intenção de advogar nessa área. Então, se você... Esse daqui é diferente dos outros que eu consigo acoplar e desacoplar. Esse daqui não é tão acoplável e desacoplável, mas a gente sabe que tem muita gente que atua nessa área e gosta de atuar nessa área, que é o direito penal. Está vindo em breve aí um cálculo muito legal de dosimetria de pena,
para quem atua ou tem clientes em direito penal. Então, se no teu escritório também tem causas de direito penal, você vai conseguir calcular a dosimetria da pena, deixar salvo, calcular os critérios, modificar, simular, comparar como que seria em cada tipo de concurso de crime através do cálculo jurídico. Então a gente está fazendo uma calculadora muito boa, com toda a explicação metodológica da dosimetria, para você que conseguir utilizar nas suas peças, nas suas petições, nos seus recursos, para os clientes que você tem. E também para ajudar no convencimento, para ajudar no fechamento de contrato, porque você vai poder falar para ele, olha, a gente tem alguns cenários de pena para você que podem variar aqui, deixa eu te mostrar, de tantos anos, de 15 anos a 30 anos. Então, essa é a diferença. Então, você mostra os números com o caso dele, sabe? Essa é a diferença que um bom advogado pode fazer para você e um ruim advogado pode fazer. Pode variar de 15 a 30. Um advogado ruim pode fazer você chegar perto dos 30. Um advogado bom, eu vou trabalhar para trazer o máximo dessa pena perto dos 15 anos. Então você consegue usar ela na fase de fechamento de contratos importantes na tua advocacia e mostrar autoprofissionalismo. Não é tipo, vai ter uma pena de 20 anos, a pena lá no código, a pena combinada é de 20 a 30, a 16 a 20 anos. Não é isso. Você vai mostrar ele um relatório todo embasado sobre a dosimetria de pena. Então, quem atua com direito penal vai poder usar o cálculo jurídico também. Então, outra coisa também muito interessante que o Rafa comentou aqui agora é a questão a gente traz essa pegada consultiva, que é para você analisar rápido os cenários, ajudar você a tomar decisão, ajudar você a fechar contrato, porque isso faz muita diferença. Você mostrar para o cliente, olha, tem esses caminhos aqui, né? Você consegue fechar o contrato. E vocês viram ali no cálculo trabalhista, tem muitos gráficos, né? Coisas visuais. A gente está com bastante esforço inserindo, com bastante vontade, né? Inserindo o Visual dentro do sistema. O Visual é a advocacia visual, né? É o direito visual, né? Que é inserir elementos do design, gráficos, linhas do tempo, diagramas, para facilitar o entendimento do direito, que às vezes é muito textual, né? Então, a gente está inserindo isso no programa. Então, além daqueles gráficos que vocês veem dentro de cada cálculo, né? Por exemplo, os gráficos lá que você pode ver, puxa, quanto que você tem de horas extras noturnas por mês, né, ou por ano. Além desses gráficos que você pode mostrar para o cliente na hora de fechar o contrato, tem também ali para você colocar nas suas petições o gerador de linhas do tempo. Pessoal, isso é uma coisa que alguns advogados já estão usando bastante. No CJ está muito legal de ver. Isso serve para qualquer área. Se você é da área de família, se você é da área... Você quer provar uma sequência de fatos, né? Aconteceu isso, e depois teve um período que aconteceu isso, aí depois aconteceu esse outro fato, aí esse documento foi gerado nessa data. Você põe lá na linha do tempo, você pode copiar isso, colar na sua petição, ela vai ficar muito mais rica, vai passar um ar de profissionalismo, né? Ou se você quer só mostrar para o teu cliente, você pode também. Mas eu garanto para você que o juiz vai adorar ver uma linha do tempo com todos os fatos, ali com as cores, né, que facilita a visualização. Ele vai ver aquilo, vai bater o olho e vai falar, poxa, esse cara aqui, ele se dedicou na argumentação dele, né? Às vezes isso já coloca o cara mais predisposto a entender o teu caso do que o caso da outra parte. Então, fiquem de olho, a gente tem um post maravilhoso sobre legal design, né, e visual law, né, no nosso sistema. É um termo em inglês, né, mas é basicamente você usar elementos do design, elementos visuais na advocacia. Tá muito legal também, lançamos esse ano também. O que mais que a gente lançou, Rafa? Que tem, assim, ferramentas que não são necessariamente cálculos. A gente lançou o alerta de aposentadorias, tá? Então, você faz o cálculo de aposentadoria, a pessoa não pode se aposentar, você liga um alerta e o programa vai te avisar quando estiver chegando a hora de se aposentar, sem perigo de ficar perdendo clientes, né? Todo cliente que chega uma hora ou outra vai virar teu cliente, porque você vai saber quando está chegando a hora dele se aposentar. A gente lançou o autocadastro, que você envia um link para o teu cliente, ele preenche as informações, manda o CNIS, e isso já aparece no cálculo jurídico para você conseguir fazer o cálculo. Então, isso facilita você conseguir as informações do seu cliente e já registra tudo no programa de forma automática. É muito simples. Então, em vez você de pode usar para captação de clientes também, né?
Você pode colocar, você pode usar isso na bio do teu Instagram, você pode utilizar isso num botão no teu site, tipo, entre em contato comigo, clica aqui, daí a pessoa clica, ela já preenche os dados, já manda o CNIS, chega no cálculo jurídico, você já analisa e já responde ela. Então você pode utilizar isso como forma da pessoa entrar em contato contigo, já te mandando o CNIS, já chegando no cálculo jurídico, você já analisando, já tendo uma resposta pronta para ela. Facilita muito o dia a dia do advogado isso. Bem legal. Bom, lá também tem banco de petições, a gente tem os cursos dentro do cálculo jurídico. Tem esse spoiler aqui, só para quem ficou até o final, porque esse spoiler é demais. Isso vai resolver um problema para o advogado que lida com o INSS, que está revoltando toda a advocacia previdenciária, e a gente procura uma forma de resolver isso de uma maneira linda. Qual que é, Maurício? Que problema que a gente está resolvendo aí, que já vai estar disponível para quem está no CJ? É assim, todo mundo sabe que o meu INSS agora não deixa mais criar mais de uma conta com o mesmo e-mail. Então, você não consegue cadastrar o teu e-mail lá para o teu cliente. Só que, às vezes, o aposentado, né, a pessoa que está se aposentando, ela não tem facilidade com computador. Às vezes, ela nem tem computador. Ela te ajuda ali, você te dá a oportunidade para você baixar os dados para ela. Então, nem isso dá para fazer mais hoje, tem que ficar criando vários e-mails para você fazer esse cadastro. E a solução que o cálculo jurídico vai trazer para isso é cada cliente dentro do CJ. Você sabe que o CJ permite você criar clientes ilimitados lá dentro. Você pode cadastrar todos os seus clientes lá, né? Qualquer plano, não vai cobrar nada mais por isso. Você pode cadastrar todos os seus clientes e você vai ter um link, vai ter um e-mail. Cada cliente dentro do CJ vai ter um e-mail especial que você vai poder usar para cadastrar no meu INSS, e as informações, toda vez que você pode usar isso para login, e se o meu INSS mandar e-mails para esse e-mail do cliente, você vai receber a notificação dentro do CJ. Isso é muito legal, é uma funcionalidade que a gente já elaborou, né? A gente está em desenvolvimento, mas é um spoiler grande aí para vocês, com certeza não existe no mercado. A gente pesquisou soluções e essa vai ser uma que vai agregar muito ao cálculo jurídico para todo mundo. Você vai poder ter um login, né, para cada cliente seu dentro do meu INSS, usando esse e-mail aí único. E é isso. Então, gente, tem bastante coisa. Isso daqui tudo que aconteceu a maior parte nos últimos 6 meses ainda, né, Maurício? Os últimos 8 meses, né, em 2021. 2022, se você está pensando em oferecer mais serviços jurídicos dentro do teu escritório, continua no cálculo jurídico, porque a gente está vamos lançar novas calculadoras, estão vindo algumas calculadoras que elas vão vir com uma pegada diferente, com uma pegada que vai ajudar você a trabalhar de forma mais prática no teu dia a dia. A gente vai lançar áreas que ainda não tem dentro do cálculo jurídico, fora o que a gente falou aqui, que vão permitir te dar mais flexibilidade de atuação, mais flexibilidade para onde você quer direcionar seu escritório, porque a gente sabe que em alguns momentos eu estou indo para determinada área, de repente eu mudo o rumo e eu quero ir para outra área, você vai poder continuar, independente do teu momento de escritório, independente da tua intenção de atuação, você vai poder continuar e manter todos os seus clientes dentro do cálculo jurídico, manter o histórico deles. A gente, acho que é bem importante falar, a gente faz de tudo para o teu cliente está sempre cadastrado ali dentro, você manter todas as informações históricas. A gente em nenhum momento pede para você deletar cliente para você não subir o valor do plano ou nada parecido, porque nós acreditamos que se você anotou a informação do cliente uma vez, você tem que ter ela para sempre. Porque pode ser que teu cliente volte daqui 5 anos e você vai querer falar para ele que você lembra do caso dele. E você lembrar do caso dele pode ser a diferença de você fazer mais um fechamento daqui a algum tempo. Então a gente preserva todas as informações do programa para você sempre continuar acessando elas. E se você tiver alguma coisa... Tem alguns clientes do CJ que tem a equipe de vendas que usa o cálculo jurídico. E daí é muito legal, porque eles já usam aquela parte de perfil do cliente, né, aquela parte do perfil completo, cadastram as informações e já colocam nas anotações ali qual foi a conversa. Então, eles utilizam como um mecanismo de vendas ali, né, usam como relacionamento de vendas. Quando o advogado chega para fazer o cálculo, já tem todas as informações ali anotadas, facilita muito o relacionamento, né? Então, ter escritórios que têm equipe de vendas utilizam isso dessa forma.
Então, eu acho muito bacana, a gente vai continuar evoluindo as ferramentas para ajudar na gestão do teu escritório, mas o nosso principal foco é ficar muito bom nos cálculos. Porque daí, assim, você pode pegar oportunidades, né? Assim como eu falei da advogada lá que faz cálculos previdenciários e passou a fazer o cálculo de revisão do FGTS, que ela está apostando pesado, porque tem o cálculo dentro do CJ. Né? Então, isso é legal, você ter oportunidades, você ter uma ferramenta que te dá oportunidades, né? E que não é só uma calculadora ali que joga os resultados para você, mas é algo que permite você analisar cenários, criar relacionamento com o cliente, oferecer outras ações, realmente aumentar o teu faturamento, né? Não deixar você perder oportunidades. Né? Então, para quem está dentro do CJ, os assinantes, né? A gente sempre está mandando oportunidades, sempre está avisando quem está na nossa newsletter também, quem está nas nossas redes sociais. Então, fique em contato com o Cálculo Jurídico, que vocês vão ganhar muitas oportunidades. Se você tiver alguma ação no teu escritório que você está pensando em oferecer e você percebeu, poxa, ainda não tem esse cálculo específico no cálculo jurídico, talvez dê para fazer lá na calculadora Coringa que a gente tem, mas não tem esse cálculo específico, digita aqui no chat ou manda lá no suporte do cálculo jurídico, eu queria ver tal cálculo, eu queria ver tal funcionalidade aqui dentro do cálculo jurídico, avisa a gente. Nós estamos sempre ouvindo o que o pessoal está querendo, o que os nossos clientes estão precisando para atuar, para ter uma atuação melhor, uma atuação mais prática, mais didática, para converter mais contratos, e estamos sempre melhorando o programa com isso. Então, tem alguma sugestão para o cálculo jurídico? Avisa a gente. Manda um e-mail, digita aqui no chat, digita lá no chat interno, dentro do cálculo jurídico, com o teu especialista do suporte lá. E eu vou compartilhar rapidinho minha tela aqui para comentar com vocês que a gente está com a promoção aqui do Black November. Essa promoção aqui, para você, quem é cliente, quer converter para o plano anual, quem quer contratar já no plano anual, você ganha 2 meses de bônus, né, na assinatura anual e paga em até 4 vezes sem juros. Né? Então, além disso, você vai ganhar um super presente, que eu já vou comentar com vocês, é um e-book exclusivo, mas eu não vou... Não era para eu ter falado que é um e-book exclusivo, mas vocês vão ganhar um bônus nessa promoção aqui. Ainda tem 7 dias para vocês aproveitarem, né? Então, quem ainda não é assinante do Cálculo Jurídico, assina lá, ou quem já pode utilizar essa promoção aí para vocês migrarem para o plano anual, ficar com o ano inteiro aproveitando todos os benefícios do Cálculo Jurídico. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. A próxima live. Até a próxima. A live da próxima terça. Espero que vocês tenham entendido o que dá para fazer com o escritório ano que vem. Coloque no planejamento do escritório de vocês essas ações, ou entendo quais fazem sentido ou não colocar, quais ações fazem sentido ou não colocar na trajetória do teu escritório, para conseguir ter um 2022 exponencial para o escritório, para o teu escritório. Obrigadão, gente. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.